Imagine a seguinte situação. Você é um motorista de Uber. Um dia você pega uma mina e, ao olhá-la, você se apaixona tremendamente por ela. Você já se imagina no futuro com três menininhos, o Enzo, o Noah e a Valentina. Dois Goldens, o Thor e o Loki. Por que não? Porque você é um fanboy da Marvel. Aí você está levando essa mina para o aeroporto e no caminho vocês estão conversando e ela comenta que está indo para o amigo claro, no Loki. Você deixa ela no aeroporto de Guarulhos ou Congonhas e antes dela desaparecer da sua vista, você fica parado, olhando lá no estacionamento, admirando a sua futura esposa, mãe dos seus 3 filhos e os 2 Golden. Você vê que ela deixou uma maleta no saguão. Você sai correndo. Por quê? Porque você quer entregar a maleta pro amor da sua vida. Você quer que ela te receba de braços abertos. Vem cá, meu bem, meu salvador, obrigado, como eu fui esquecer isso. Só que você não consegue, cara. Por quê? Porque ela embarcou já, ela chegou de última hora e você não conseguiu pegar. O avião já, ó, partiu. Aí você chega em casa, você mora com um brother. Aí você olha pra ele e fala, cara, conheci o amor da minha vida, não esqueci essa maleta. Você topa ir comigo pra Rio Claro devolver essa maleta? Aí o amigo olha pra você e fala, tá, mas da onde que a gente vai tirar o dinheiro? Pois é, cara, vai ter que ser meio aventura, tá ligado? A gente vai te ficar. E ele diz pra mim, você toparia essa aventura? Já adivinhou qual é o filme? Produção, você tá aí, produção? Mostrei pra galera qual que é o filme. Good day, mate. Let's put another shrimp on the barbie. What the hell? Isso mesmo, Babylon 1, filme de comédia lançado pela New Line Cinema em 1994 no cinema americano e em 1995 no cinema brasileiro. Dirigido pelos irmãos Peter e Bob Furley, com roteiro de Bob Furley e Bennett Yellen, contando com Jim Carrey como Lloyd, Jeff Daniels como Debbie e Lauren Holly como a Mary Swanson, certo? Antes de eu começar a minha análise do filme, falar sobre ele, eu quero apresentar um pouquinho sobre o canal e qual a proposta dele, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui e bem-vindo ao meu canal, Baú do Machado. Eu sou o Machado, esse aqui é o meu primeiro vídeo. Vamos iniciar, gente, essa jornada cinematográfica aqui no YouTube. Por que Baú do Machado? Isso também tem a ver com o tipo de filme que eu vou trazer aqui. Eu falarei principalmente sobre filmes mais antigos. Trarei alguns filmes mais recentes, mas não vai ser o foco principal do canal, tá? Baú. Baú é aquele móvel onde você guarda objetos mais antigos, certo? Que você vai acumulando ao longo da sua vida. Um belo dia você vai fazer uma faxina, você abre aquele baú e aí você dá uma olhada, vê o que vale a pena continuar guardando, o que vale a pena jogar fora, mas você não consegue evitar, independente do objeto, que ele te traga lembranças, que você relembre de momentos ao segurá-lo em suas mãos, entendeu? Você lembra de quando você comprou, você lembra com quem você estava, se for uma viagem, o que você fez depois, aí você já puxa, se aquela viagem foi boa ou não. E os filmes também têm esse poder, e é o que eu quero proporcionar para vocês, que vocês relembrem de momentos, que vocês sintam aquele sentimento de nostalgia. Pode ficar tranquilo, aqui eu não trarei spoilers. E então, Machado, como é que você vai analisar o filme se você não vai trazer spoiler? É tão mais fácil analisar o filme com spoiler, né, Machado? Antes de eu assistir ou reassistir a um filme, eu vou ler a sinopse e vou assistir ao trailer. Vou levantar as informações que essas duas fontes me fornecem, trarei as informações aqui para vocês e na minha análise eu vou explicar como o filme conseguiu trabalhar essas informações que ele fornece nessas duas fontes. E no final, obviamente, darei uma nota, direi se vale a pena ou não assistir esse filme. E dessa maneira que eu não vou estragar a sua experiência. Dito isso, vamos prosseguir agora para a análise do filme. Hey, where'd you get those? I bought 'em when we filled up.
Well, we're supposed to talk about all expenditures, Lloyd. We are on a very tight budget. Aquela situação que eu trouxe no começo do vídeo já resume o enredo do filme. O Deb e Lloyd são amigos, eles moram juntos, o Lloyd trabalha como motorista de limusine e o Deb trabalha numa empresa que cuida de cachorros. Um belo dia, Lloyd vai pegar uma passageira e essa passageira é a Mary. Ao vê-la pela primeira vez, ele se apaixona tremendamente por ela e já imagina um futuro onde eles vivem felizes para sempre. Hello, how are you? A carinha dele. Ela está indo para o aeroporto e no caminho, eles estão conversando e ela comenta que está indo para Aspen, no Colorado. Ao chegar lá no aeroporto, o Lloyd fica esperando a Mary na área de desembarque, meio que se despedindo dela à distância e fazendo juras lindas de amor. Ele vê que a Mary esqueceu uma maleta no saguão do aeroporto. Sai correndo para pegar a maleta e entregá-la para a Mary, só que ele não consegue, o avião dela já havia partido. Ao chegar em casa, ele encontra seu amigo Deb, conta sua história maravilhosa de amor, de como ele encontrou o amor da sua vida e pede ajuda para o amigo para ir até Aspen. Como eu já havia dito, eles têm empregos que não pagam muito bem, então essa aventura vai ser de carro. Aspen é um pouquinho longe da cidade onde eles se encontram no começo do filme, tá? Eles estão em Providence, no estado de Rhode Island. E o que nós encontramos no trailer e na sinopse? A sinopse, obviamente, já conta um pouquinho dessa história que eu trouxe aqui para vocês, só que eu ocultei bastante coisa, porque a sinopse, ela infelizmente trouxe informações que, se você não assistiu o filme, ela já estraga a sua experiência. Então aquilo foi bem por cima, como é que é o resumo do enredo do filme, tá? O trailer, ele não tem informações que vão estragar a sua experiência. E quais informações são essas que eu quero trazer aqui para o vídeo e analisar se o filme conseguiu trabalhar bem ou não. Vamos lá, primeira informação que nós obtemos. Eles são amigos. Como é que funciona essa dinâmica de amizade do Deb e Lloyd aqui no nosso filme? Os dois vão interagir com a Mary em um determinado momento. Como é que foi trabalhado essa relação deles com a Mary? Uma informação que eu acho preocupante, tá até no próprio título do filme, né? Deb e Lloyd. Os dois são completamente bobos. O fato deles serem assim, horrível, sabe? Estraga a nossa experiência? Vamos analisar também. Enfim, essas são as informações e também temos que analisar se o filme funciona como comédia, se tem cenas engraçadas, se elas foram exageradas, se fazem você rir. Por último, analisar um pouquinho da parte técnica, né? Como é que foi a questão de câmera, som, iluminação, essas coisas, querendo ou não, podem estragar um pouquinho da sua experiência, tá certo? Why are you going to the airport? Flying somewhere? How'd you guess? I saw your luggage. Then when I noticed the airline ticket, I put two and two together. Vamos então primeiro analisar se o filme conseguiu trabalhar bem essa amizade dos dois, como ela contribuiu para a obra. Ele vai se utilizar de situações clássicas de amizade, obviamente, não tem como fugir disso. Eles têm brincadeiras internas, um vai sacanear o outro, eles já são amigos de longa data, o Deb tem um ressentimento em relação ao Lloyd, só que ele deixa isso um pouquinho de lado em nome da amizade. Mais pra frente no filme, assim, metade pro final, o Lloyd vai cometer um ato, assim, de tremenda prova de amizade. Tipo, nossa, gosto desse cara, eu quero que ele fique comigo. E o Deb também fará o mesmo pelo Lloyd, mas pro final do filme vai meio que se sacrificar por ele. E tudo isso foi contribuindo, né, pro andar da obra, só que o principal para mim foi o fato deles terem personalidades diferentes, porque assim um completa o outro. O Lloyd, ele é completamente diabólico e meio doidão das ideias, sabe? Ele não joga com os 11 cantos, não.
O Deb, ele já é um pouquinho mais sensato, só que ele gosta tanto do amigo e ele é assim tão de boa, ele é uma pessoa boa, a personalidade dele é boa e o Lloyd é ruim. O fato do dele ser assim, ele nunca embarca na onda do Lloyd, entendeu? E o fato dele embarcar na onda dele fez com que algumas situações engraçadas acontecessem no filme, entendeu? Se ele fosse aquele bonzinho totalmente sensato, assim, que tenta convencer o amigo a não cometer maldade, aí ele ia meio que travar o Lloyd, e aí não ia acontecer essas situações engraçadas do filme. Mas ainda bem que ele não é assim. Você pode ser bonzinho, só que daí você, né? Você embarca meio na onda do teu amigo, pela zoeira, pra o filme ser engraçado, e isso acontece no filme. E foi o principal tempero, ingrediente para conseguir fazer com que a obra trabalhasse bem essa amizade dos dois. Então, sim, foi bem trabalhado, rolou uma química entre o Jim Carrey e o Jeff Daniels. Os dois trabalharam muitíssimo bem. O Jeff Daniels, ele conseguiu interpretar bem esse papel do, digamos, doidão bonzinho. E o Jim Carrey, a gente não precisa comentar, trabalhou muitíssimo bem interpretando o papel desse doidinho malvado. Yeah, I called her up. She gave me a bunch of crap about me not listening to her enough or something. I don't know. I wasn't really paying attention. Analisada a amizade dos dois, vamos ver agora como foi trabalhado o relacionamento deles com a Mary. A personalidade dos dois contribuiu muito para como isso foi desenvolvido. Vamos começar analisando o Lloyd. O Lloyd, como eu disse, ele é o doidão malvado. Só que no filme, e o filme que trabalha muito bem isso, ele se mostra um falso valentão. O que é um falso valentão? O cara diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando te vê, papapá. Só que quando chega às vias de fato, quando ele encontra e confronta a pessoa, ele fica totalmente abobalhado e travado, sem saber o que fazer. E isso acontece com o Lloyd ao encontrar e confrontar a Mary. Tem uma cena que é muito engraçada, em que ele tá pensando, imaginando uma declaração para ela, e quando ela chega, ele vai fazer a declaração, ele fala uma coisa totalmente doida, escrota, e a Mary olha e fala: "Quê? Você é louco, mano, vai embora". Aí ele: "Não, não, não, espera aí, que é isso? Eu tô nervoso". Então, o filme trabalhou muito bem isso, houve uma química legal entre a Lauren Holly e o Jim Carrey, principalmente em uma cena em que o Lloyd está sonhando com a Mary, aquela cena icônica, e dois atores trabalharam muito bem juntos. A relação dela com o Deb também foi muito bem trabalhada. Novamente, o Deb é um doidão bondoso. E a Mary está passando por uma situação complicada no filme. E o Deb, por ele ser bondoso, ele acaba meio que trazendo um conforto para a Mary, aliviando esse fardo, e o filme consegue trabalhar bem isso. Você olha as cenas deles e fala: "Mano, pô, que fofos, meu, eles nasceram pro outro". E também rolou uma química legal do Jeff Daniels com a Lauren Holly. Em algum momento, você não sabendo o final do filme, a história toda, você acaba torcendo para que a Mary fique com o Deb em vez de ficar com o Lloyd. Porque a dinâmica dos dois foi melhor, na minha opinião. Nice set of hooters you got there. I beg your pardon? The owls, they're beautiful. Por último, vamos analisar a informação que, na minha opinião, é a mais importante. Eles são completamente burros? Como é que o filme trabalhou isso? Ainda bem que não. Assim, eles são personagens meio burrinhos. Eles são meio lerdos e eles não entendem certas coisas, o que até é legal porque trouxe algumas cenas engraçadas para o filme. Mas assim, se eles fossem completamente burros, eles não teriam conseguido utilizar um pouco da esperteza e da sagacidade deles, da malandragem deles para saírem de certas situações ou criarem certas situações que no fim acabam sendo uma das melhores do filme. Eu só vou falar de um personagem que não vai estragar sua experiência, que, na minha opinião, é, digamos, o arco mais engraçado do filme. É a relação deles com o Seabass. O Seabass é um caminhoneiro que eles encontram ao longo da viagem e que, se eles fossem completamente burros, o Seabass teria destroçado eles assim, no começo da interação deles com ele.
Ainda bem que, por não serem assim, eles conseguiram usar certas malandragens para sacanear os civis e mais pra frente acontecem outras coisas. Esse pouco de esperteza, malandragem e sagacidade que eles têm contribuem e muito para o desenvolvimento da obra. E terminada a análise das nossas informações, vamos agora, digamos, para o bônus. Como o filme funciona com comédia e a parte técnica dele. Excuse me, Flo? Se as informações foram muito bem trabalhadas, ficou fácil para concluir que sim, o filme funciona como filme de comédia. Ele tira boas risadas, as cenas são muito bem trabalhadas, os diretores capricharam o filme, não só nas cenas de comédia, mas também na parte técnica. A trilha sonora é marcante. Quando você ouve as músicas, você acaba lembrando do filme e ela enriquece as cenas. E o figurino também. As roupas que eles usam combinam com os personagens. São roupas desleixadas e eles são os debilóides. Então, por que os debilóides usariam roupas comuns, assim, arrumadinhos? Não. Tem uma cena no trailer em que eles estão com os smokings. O Lloyd, eu acho que tá com um smoking laranja e o Deb com um smoking azul. Novamente, combina com a personalidade deles, com quem eles são. Então, a parte técnica também foi muito bem trabalhada. A câmera, não tem muito o que comentar. As cenas em que eles estão na estrada, você fica com aquela câmera mais ampla para ver a paisagem. A cena que eles estão no carro, eles dão um close, então você consegue ver bem o que está acontecendo lá dentro. O roteiro foi muito bem feito, ele conseguiu dar uma dinâmica boa para o filme, fez com que a história fluísse bem. Não de uma maneira travada, nem muito rápida, na minha opinião, a medida certa. E falando na história, pode parecer uma história simples, né? O Lloyd conhece a Mary, vão ver sua amiga até Aspen para devolver a maleta. Só que tem gente que não consegue fazer o simples bem feito, então essa história simples foi muito bem trabalhada, não teve encheção de linguiça, teve as cenas cômicas do filme e foi tudo muito bem executado. Esse foi o primeiro filme dos diretores e para um primeiro filme eles sim estão de parabéns, estão de parabéns. Se eu fosse dar uma nota para o filme, eu daria uma nota 8, porque 8, a piadinha sem graça na montanha e o final. Se não fossem esses dois fatores, eu teria dado uma nota 10, certo? Agora vamos para as curiosidades. Some people just weren't cut out for life on the road. Lembra que eu levantei aquela situação no começo do vídeo sobre o nosso amigo motorista de Uber que quer sair de São Paulo e ir até Rio Claro, no Acre, de carro? A distância que ele vai percorrer é basicamente a mesma distância que os nossos amigos percorreram no filme, cerca de 3.400 quilômetros. Para você que não tem muita noção de distâncias, eu vou colocar um print do mapa dos Estados Unidos mostrando o trajeto que eles fizeram. Falando em carros, o veículo que eles utilizam no filme é uma van, modelo Ford 150 Econoline de 1984. Salve, salve, meus queridos. Machado aqui é o arquivo com o encerramento do vídeo, as considerações finais, acabou corrompendo, descobri agora na fase final da edição. Então, vamos no improviso até para agilizar um pouco as coisas. E também quero aproveitar para fazer alguns adendos, né? Primeiro, na minha nota, eu acabei dando a nota 8, só que eu não expliquei muito do que eu não gostei do filme, né? Eu só falei por cima que tem uma piada que eu não gostei e o final não me agradou. Sobre essa piada que eu não gostei, né? É uma cena que envolve o Deb e a Mary quando eles estão nas montanhas. Acontece lá alguma coisa que eu achei sem graça, achei uma piada que foi muito alongada e que não combinou muito bem com um pouco de esperteza que vem sendo demonstrada pelos personagens durante o filme. Creio que o desfecho dessa piada poderia ter sido muito mais rápido e diferente, sabe? Parece que os diretores quiseram
forçar um pouquinho a barra na questão da burrice, só que não me convenceu e me desagradou. Na cena final, é o seguinte, o Debi Lloyd, eles demonstraram que tem noção de como funciona o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, tendo isso em mente, aquele final não me convence novamente, são os diretores querendo forçar a barra na burrice deles. Então, recebeu nota 8 justamente por causa dessas duas cenas. Se não fossem elas, se elas tivessem sido trabalhadas diferente, teria recebido uma nota 10. Tá beleza? Podem assistir o filme com total tranquilidade, essas cenas não estragam a sua experiência. Tenho certeza que se você nunca assistiu esse filme, você vai dar boas risadas, e se você já assistiu, vale a pena ver de novo, né? Aproveitar, né? Uma tarde, pegar aí alguém na família, namorada, namorado, e ver um filme antigo, dar boas risadas e relembrar os momentos de quando você assistiu esse filme. Se você ainda não assistiu, criar agora bons momentos, boas lembranças com ele, beleza? Muito obrigado por assistirem o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, comenta aí se você já assistiu o filme, se não assistiu, o que você achou, se vocês concordam, né, com a minha análise, né, do que eu apontei, do que eu analisei. Eu quero que vocês comentem, eu quero interagir com vocês no comentários, vou ler os comentários com toda certeza, vou responder. E também se inscrevam no canal, que é super importante, compartilhem o vídeo com os seus amigos, com seus familiares, que se vocês gostaram do trabalho, compartilharam, se inscreveram, deram joinha, aí sim eu vou saber que eu tô no caminho certo. E qualquer ponto que vocês queiram, assim, falar pra mim, poxa, Machado, faz diferente, isso daí eu não gostei, sabe? Tiver alguma consideração, alguma reclamação, assim, podem escrever aí também, porque eu quero melhorar cada vez mais. Tô no início, tô aprendendo e quero crescer junto com o canal e conto com a ajuda de vocês, beleza? Antes de encerrar, não vou conseguir postar vídeo toda semana, porque a rotina é um pouco pesada, mas sempre que possível eu vou postar um vídeo novo, beleza? Agora sim, até a próxima e tchau.